Bom dia pessoal, tudo bem? Mais um dia de trabalho aqui no Legrand Chaiô. Como vocês podem ver, as lajes já começam a subir. A Torre B a gente já está fazendo a laje do segundo subsolo e também já estamos startando a fundação da Torre A. Muito obrigado e logo a gente traz mais notícias para vocês.